seu santo nome. Bendiga a minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Palavra da noite, gratidão. Palavra da noite, gratidão. A gratidão, não tem dúvidas que deixa o coração mais leve. Nos brinda das murmurações contínuas. Arranca-nos das prisões emocionais. Quantas pessoas elas só vivem aprisionadas emocionalmente porque elas não exercitam a gratidão em seus respectivos corações. Elas sempre se sentem devedoras de forma negativa. E já a gratidão nos faz sermos devedores de forma positiva. A diferença de uma pessoa que murmura para uma pessoa que é grata é que o murmurador se sente sempre no prejuízo e o grato se sente sempre na vantagem, como aquele que anda como favorecido dos céus. Acredito até que a gratidão abre portas, e eu não falo apenas de portas espirituais, emocionais, mas inclusive portas materiais. Quando a pessoa é grata, primeiro quanto ao céu, eu penso desta forma: é como se o Senhor estivesse dizendo, anjo, eu estou te dando ordem a favor daquela pessoa, vai lá e leva a bênção dela. Um dia, falaram assim, no tempo da graça, esse negócio de anjo que vai, anjo que vem, anjo que leva a bênção, anjo que não tira a bênção, como é esse negócio? Eu falei, sinceramente, eu não sei e não quero saber. A única coisa que eu sei é que se vem do céu é bom, aleluia, eu recebo. O fato é que nem todos entendem essa realidade, como no caso, Jesus nos traz uma parábola incrível em Lucas capítulo 17, dos versículos 11 ao 19, onde ele cura 10 leprosos. Quantos leprosos? Sendo que apenas um volta para agradecer. Veja bem, existem pessoas tão umbilicais, tão egocêntricas, que elas não conseguem, ainda que sendo abençoadas, elas não conseguem ser gratas. A Bíblia fala que um dia um grande Senhor perdoou um determinado homem no que se referia à quantidade monetária dos dias de hoje, de mais de R$1 milhão, fazendo correções monetárias. E esse homem foi perdoado de uma dívida impagável. E ele saiu daquela prisão e ele foi cobrar quem o devia, sendo que na dimensão de equiparação, ele devia mais de R$1 milhão. E ele determinou uma prisão terrível para alguém que o devia menos de R$1.000. Ele foi extremamente abençoado e ele se negou de tratar o outro com a mesma bênção que ele recebeu. Pessoas egoístas lidam com a vida, com outros desta forma. Elas nunca enxergam os benefícios, o tamanho, a largura e a profundidade desses benefícios, e elas se negam em tratar o outro da mesma maneira como foram tratados por Deus e por outras pessoas. O salmista, em Salmo 116, versos 12 ao 14, diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele responde: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aquilo que está no nosso coração só tem sentido quando transborda e alcança em primeiro lugar aqueles que estão ao nosso lado. Amo outro salmo que diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Um dia, ouvindo um grande homem, ele disse o seguinte: nota-se que quem o salmista está sentado na mesa
são os seus inimigos. E a conclusão que tem no texto, quanto à percepção é: Deus, que aquilo que tu estás derramando na minha vida seja tão poderoso que não apenas fique com aqueles que querem meu bem, mas também alcance aqueles que querem meu mal. Pode ser que seja a mesma linha de raciocínio de Salmo 126. Olha as nações, olha o que as nações dizem: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando andamos com o coração grato, isso alcança os próximos e os distantes, os que querem nosso bem e aqueles que estão até mesmo querendo o nosso mal. Não deveríamos ter pessoas que quisessem o nosso mal, mas existem pessoas que são muito difíceis, são muito egoístas, são muito complicadas. Elas literalmente são ali picadas com a pulga da inveja, e é difícil isso. Elas nunca olham para aquilo que possuem, elas sempre estão olhando para aquilo que o outro possui. Eu gosto de afirmar, e mais uma vez faço menção: a melhor esposa, o melhor esposo é o seu, é a sua. Os melhores filhos são os seus. A melhor casa é a sua. A melhor televisão é a sua. Se você tem automóvel, o melhor carro é o seu. Se você tem um tênis, talvez não é de marca, mas está te calçando tanto quanto o que de marca calça. Então, o melhor tênis é o seu. Eu gosto até de trazer reflexão para pessoas invejosas. A grama só é verde até chegar nas mãos dele, porque quando chega nas mãos dele, ele nunca está disponível para tratar a grama. Ele acha que aquilo ali vai ficar verde sem qualquer investimento, sem qualquer tratamento, simplesmente por vir na mão dele. Por isso, é normal pessoas umbilicais, tudo que tocam, em vez de crescer, lamentavelmente minguar. Pessoas abençoadas, quando tocam em coisas, as coisas crescem, são bem cuidadas. Veja bem, quando o coração está grato, um dia eu ouvi um especialista dizer sobre tratamento de plantas, e um dia cheguei em um determinado lugar e falaram assim: que planta bonita. E eu falei: é de fato muito bonita. Aí a pessoa disse: eu quero fazer menção aqui ao vivo, tá? Ser grato, exercitar. Ganhei antes de vir para a igreja. Cheguei, eu fui parar hoje lá em Itaipava com meu irmão Léo. Falei: tem que chegar na igreja, tem que chegar para a igreja. Eu fiz de menos de 1 hora, lá de Itaipava até a casa do Léo. Eu entrava em cada curva, deixei o Léo hoje quase perto do arrebatamento. Aleluia. Vai chegar inteiro. Meu Deus, aleluia. Quase foi arrebatado o Léo. Para chegar em casa, para pegar o pessoal para vir para cá, né? Tinha que vir. Eu falei: nada, vou chegar lá. Aí minha cunhada Dadá me deu esse copo. Aproxima aí, Gugu, por favor. Ó, top de linha. Vai lá, filhão. Aqui, ó, assim, ó. Que isso, hein? Pastor, uma árvore florida, frutífera. E aqui também tem um bocado de coisa, tá tudo em inglês, aleluia. Ah, tá lá, tudo lindo. Obrigado, Ana. Fiz questão de citar, obrigado. Eu esqueci também onde estava agora. Faz parte, né? Faz parte. A grama, obrigado, Jaque, obrigado. Há pessoas que pensam que, melhor, avançando, existem pessoas tão egoístas que onde colocam a mão, aquilo ali acaba. Lembrei. Chegando na casa, eu falei: mas por que a planta bonita? Ela falou: é porque ela ama cuidar de plantas. Pasme, pastor, as plantas sentem a mão que cuida. Eu achei aquilo engraçado. Eu falei: como assim? E ela falou assim:
Diz a pessoa, existem plantas que captam até o ambiente. Quando o ambiente é pesado, a planta murcha. E quando o ambiente é leve, a planta floresce. Eu achei aquilo interessante. Nunca plantei nada, então me cabe acreditar. Existem pessoas que estão sendo cercadas pelas bênçãos de Deus. Eu repito, estão sendo cercadas pela bênção de Deus, mas nunca a coisa está do jeito que deveria estar. A pessoa grata é uma pessoa sempre disposta a ir além. Ela está sempre disposta a avançar, seguir, continuar. Veja bem, Salmo 116, do 12 ao 14, nos ensina algumas coisas. Na introdução, deixo aqui claro. Se você quiser escrever, escreva aí. Primeiro, Salmo 116 nos ensina a contar as bênçãos e nos mostra que isso é um bom exercício. Anote as bênçãos, conte as bênçãos. Pontue aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe por quê? Porque quando o dia mal chegar, você pega lá o seu caderninho e diga para o mundo espiritual o seguinte: hoje está sendo difícil, mas olha, tal dia Deus me cercou com essa bênção. Outro dia Deus me abençoou com isso. Outro dia mais Deus me abençoou com isso outro. Olha como eu sou uma pessoa abençoada pelo meu Deus. Às vezes precisamos trazer a memória, como está lá em Lamentações 3, 21. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Anote as bênçãos. Anote aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É impossível você chegar até o mês de novembro e não ter recebido uma dádiva do céu. Você já contou hoje? Você anotou hoje? Você escreveu hoje? Você registrou hoje? Eu acredito de verdade que se você fez esse exercício, você vai perceber que foram mais de uma bênção por mês. Talvez mais de 2, talvez mais de 3. Deus te cercou com muitas bênçãos espirituais e materiais. Por isso é melhor ser grato. Veja bem, Salmo 116 nos ensina outra coisa. Ele nos ensina que ser grato nos blinda da murmuração e da miopia emocional. Ser grato nos blinda da murmuração e da miopia espiritual. Quando você chegar na sua casa, ame a sua casa, cuide bem da sua casa, porque é a casa que Deus te deu. Eu gosto de pensar que Deus só vai nos promover para outros lugares quando nós desenvolvermos bem com aquilo que está nos dando. Tenho conversado muito isso com meu irmão, e tem falado aqui de púlpito. Às vezes nós nos sentimos muito cansados, mas eu não consigo reclamar pelas bênçãos, porque um tempo atrás estava pedindo para que as portas fossem abertas. E agora que as portas estão abertas, eu vou dar uma de ser reclamão, murmurador diante de Deus. Se a coisa não está indo do jeito que deve ser, é por causa de falha de administração. E o que eu tenho que fazer é apelar a Deus de novo agora, pedindo: Deus, nos ensina a ser bons mordomos, bons administradores, mas não tire nada. Não tire nada. Porque se o Senhor continuar nos abençoando, nós nos organizaremos melhor. O que é melhor se organizar? Na escassez ou na abundância? Tem que ser inteligente. Tem gente que reclama tanto que acaba fechando as portas dos celeiros dos céus sobre a vida deles. Porque reclama quando não tem, não estou aguentando. Quando o telefone tocava cobrando, isso que eu não aguento. Quando os outros pediam para dinheiro e você não tinha para pagar, isso que eu não aguento.
Andar envergonhado, não olhando para a cara dos outros, isso que não aguenta. Agora, pressão, trabalho, se Jesus trabalha até hoje, já entenderam o recado, né? Vai para cima, filho. Nós só chegaremos no outro patamar, e não estou fazendo menção para o Flamengo não, tá? Nós só chegaremos no outro patamar se dominarmos o patamar que Deus nos colocou agora. Deus só confia bênçãos maiores se nós dominarmos as bênçãos que Ele já nos deu. Estão entendendo isso aqui? Seja grato. Se está apertado, pode estar dizendo assim, chegou a hora de subir mais um nível. 3. Ter um sentimento positivo de ser devedor por todos os benefícios que tem recebido. Salmo 116 nos ensina isso. Eu não sou merecedor, Senhor. É olhar para aquilo que temos e não olhar capacidade em nós, mas saber que só temos o que temos por causa da graça de Deus. Está vendo a roupa que você está vestindo? É a graça de Deus. É misericórdia, é bondade. Está vendo o banho que você tomou? Deus. A comida que você comeu, que a pouquinho vamos saborear uma maravilhosa refeição. Isso é Deus. Está vendo a sua família? Isso é Deus. Não reclame do seu cônjuge, não reclame dos seus filhos. Agradeça, agradeça, agradeça. Um dia uma pessoa querida fugiu, ninguém sabia onde estava. Ele estava no Maracanã, foi ver o Flamengo. E ele não contou nada para os pais, porque se contasse os pais não deixariam ele ir. Aí ele foi ver o Flamengo. Aí quando chegou, a mãe estava muito revoltada. E aí eu só soube até quando chegou. Aí no outro dia eu passava nessa casa porque ela me permitia tomar um banho, que eu vinha muito suado de serviço e eu tinha um seminário. E aí ela deixava eu tomar um banho lá, eu tomava um banho e na maioria das vezes ela me dava também alimentação, porque era o tempo difícil aquele. Para vocês terem uma ideia, poucas vezes, na verdade nunca falei isso de púlpito, tinha dias que eu ficava um dia inteiro com um sanduíche e trabalhando. E eu, sinceramente, eu sempre fui muito focado no que tinha que alcançar. Meus irmãos, de verdade, quando nós somos gratos a Deus, a gente agradece pelo futuro, ainda que o presente esteja difícil. Tem tanta gente cercada com tanta bênção e, meu Deus, tudo água com salsicha, terrível, sem disposição, sem motivação, sem gratidão. Meu Pai do céu, essa pessoa nos abençoava, nos deu essa graça. E eu cheguei, e foi no dia, a pessoa fugiu no domingo, cheguei na segunda, eu falei, e aí? Rapaz, ele aprontou, ela virou e me ensinou, que tapa sem mão. Ela falou assim, meu anjinho. Eu falei, anjinho? Ela falou, em vez de amaldiçoar, eu vou abençoar. É o meu anjo abençoado, que Deus me deu para eu cuidar. Eu corrigi, mas ele é um anjo. Eu falei, aleluia. Até hoje chama de anjinho, né? Ô anjinho, até hoje chama, porque ele só vê o anjinho. Não tem a ver com o que a pessoa está fazendo agora, tem a ver com o propósito de Deus na vida da pessoa e o quanto ela exerce isso em nossas vidas. Eu acredito que já falei demais, eu ainda tinha mais 3 verdades aqui. Mas deixa eu terminar agora. Me permita concluir desta forma. Você precisa aprender a ser grato. Josué saiu da cadeia e se tornou o segundo no Egito. E trabalhando para os outros, Deus o abençoou. José, isso. Falei errado? Falei Josué? É a idade.
É a idade, é a idade. É que o corpo chegou primeiro do que a mente. A mente ainda está lá em Itaboraí. Itaboraí não, Itaipava. Ainda está lá. Hein? Mas veja bem, José foi extremamente abençoado. E Deus deu uma esposa para ele. Era filha de um sacerdote. E naquela terra, quando nasceu o primeiro filho, ele deu o nome desse filho de Manassés, que diz: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho. Que coisa, mas ele ainda está trabalhando. Pode isso. Mudar o propósito, Celinha. Ele continuou trabalhando. Então não foi o trabalho que diminuiu, ao contrário. O texto bíblico diz que ele trabalhava ainda mais. Significa então dizer que esse trabalho aqui era o pesar. Deus me fez esquecer o pesar do meu trabalho. Quem está comigo aqui? Se fosse vocês, pegavam essa chave, que isso aqui está mudando a minha mente. Trabalhar, a gente sempre vai trabalhar, mas a gente pode trabalhar sem pesar. Se tem pesar é porque tem algumas coisas que ainda tem que mudar aqui e aqui no seu coração. Quando você olha para a sua família e tem pesar é porque tem que mudar aqui e aqui. Quando você olha para o seu negócio e tem pesar é porque tem que mudar aqui e aqui. Quando você chega no seu trabalho, mais uma vez cheguei, tem que mudar aqui e aqui. Porque o trabalho, apesar do cansaço, ser um juízo de Deus para o homem, mas antes do pecado o homem já trabalhava. Então, olha, Manassés. E por isso Deus deu o segundo nome para ele, deu o segundo filho. Quando nós somos gratos a Deus, Deus nos abençoa com abundância. E o Senhor deu o segundo filho, ele chamou de Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O homem grato consegue enxergar a bênção de Deus, mesmo numa terra que não é ideal. Se prepare, olha só o que eu vou falar, e é verdade. Quando você é grato, talvez você não vai estar no ambiente ideal, na geografia ideal, mas Deus vai te prosperar ainda assim. Deus vai te abençoar ainda assim. O país vai estar quebrando, todo mundo está dizendo, 2026 vai ser terrível, 27 então a conta vai chegar. E olha que eu estou ouvindo um bocado de economista, e não tem um que está falando bem do país. Só os banqueiros que estão ganhando muito dinheiro. Quem tem ação do Itaú, está feio o negócio. Isso daí eu estou falando assim, sem medo de errar. Santander batendo recordes de ganho. Itaú batendo recordes de ganho. Mas sabe de uma coisa? Ainda que economicamente esse país esteja dificultoso, a minha Bíblia me garante que se eu tiver em obediência ao Senhor, ainda assim eu vou prosperar. Ainda assim eu vou prosperar. Espera aí que eu perdi a pregação. Voltou. Você está vivo. Deus continua provendo tudo que nos é necessário. Deus te cerca com livramentos contínuos. Eu sou favorecido pelos céus, você é favorecido pelo céu. Hoje nós estávamos lá em determinado lugar, eu vou concluindo por aqui, a pessoa falou, na outra vida eu vou falar lá com o plano maior, para não me mandar mais pobre não, porque eu estou cansado de ser pobre. Porque passou um homem lá, segundo ele, era dono de um bocado de negócio de ônibus aí, no país e fora do país. Ele falou, esse cara aí, eu falei, esse cara que parou para falar com a gente, ele é dono de um bocado de negócio, ele era sócio dos Baratas no Rio. Eu falei, não acredito. Ele falou, desse jeito que ele anda. Quando chegar lá, eu vou pedir para vir rico. Eu falei, de verdade. Ele falou, vou fazer uma playlist no céu, vou falar assim, pobre já vim, agora dá para vir rico? Para facilitar o processo. Aí eu fiquei meditando aquilo que ele falou. E eu pensei, rico, de fato não é só pelo trabalho.
Mas Deus nos cerca com tantas coisas boas que a gente precisa ver os benefícios da vida. Eu acho que é muito pobre aquele que acha que a vida só se resume em bens materiais. Repito, é muito pobre aquele que acha que na vida tudo se resume a bens materiais. É muito pobre essa pessoa. Deus te cerca de livramentos contínuos. Eu, sim, acredito nisso. Eu estou vivendo um ano de coisas ainda maiores. E não tem a ver com abundância de coisas, tem a ver com percepções. Deus me cercou com coisas maravilhosas. Veja se você pode repetir isso. Eu tenho uma família abençoada, uma família biológica abençoada. Eu tenho. Você consegue repetir isso? Isso faz sentido para você? Para mim faz. Segundo, eu tenho uma família da fé abençoada. Faz sentido para você? Para mim faz. Para mim faz. Olha, Deus me cerca com bênçãos espirituais e materiais. Faz sentido para vocês isso? Samuel, um dia depois que Deus fez tantas coisas para o povo dele, ele pegou uma pedra, colocou em determinado lugar, dizem alguns que ele ungiu a pedra, e ele disse assim, 1 Samuel 7:12, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você pode, fique sobre os teus pés. Gratidão. Vira para quem está ao teu lado, eu vou te ensinar a exercer isso e vamos terminar desse jeito. Se for cônjuge, melhor ainda, né? Melhor. Se for família, melhor ainda. Ajunta aí e agradece, fala assim, obrigado. Pastor, estou meio obrigado, não tem problema não, canelada às vezes, mas agradece. Agradecimento é bom, é reconhecimento. Agradecer é também reconhecimento. Agradece. Agradece.